Olá, galera, bom dia para quem me acompanha aí, né? Então, hoje eu vou trazer umas dicas aí sobre hortas, sobre tempero. Quem tiver interesse, vamos entrando aí para receber essas dicas, né? Como plantar esses temperos, essas hortaliças em vaso. Como deve proceder em relação a isso. Que muitas pessoas pensam que é só plantar em qualquer lugar, mas acaba morrendo e eles falam, não sabia por que aconteceu isso, minha mão é muito ruim. Então, gente, vamos lá, mais algumas dicas. Aqui está o pé de berinjela. Aqui está outro pé de berinjela. E aqui está um pé de jiló. Então, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas aí sobre como plantar esses temperos em vaso de jardineira, né? Ou o tamanho do vaso. Qual é o tamanho correto para você plantar em um vaso e ficar um tempero desse tamanho? Quero dizer, uma hortaliça desse tamanho. Né? Aqui, ó, uma berinjela, esse aqui é o jiló. Semana passada eu vendi aí o jiló com 3 jilózinhos. Esse aqui está cheio de flor. Ó, está com flor. Essa berinjela aqui também está com flor. E essa berinjela aqui também está com flor. Mas eu vou falar para vocês qual é a diferença desse pé para esse pé. Então, eu só tô aguardando as pessoas entrarem aí, tá bom? Pra me fazer essas dicas aí, né? Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu plantei a salsa, que por sinal tá bonita, né? A arruda e um coentro de folha comprida. Que ele tá bem maltratado aqui. Por que ele tá bem maltratado aqui? Olha, ele soltou até um pendão, que é onde é a semente dele, né? Só que ele tá sendo sugado por esse pendão, inclusive, que é o mais verde que tá aqui. E os galhos dele, coitado, tá pedindo socorro, brotações novas, ó. Mas por que será? Porque o vaso é pequeno para ele. Começa que esse coentro de folha comprida, ele dá muitos filhotinhos aqui do lado. Sendo quando ele tem espaço para isso, né? Sendo como ele não tem espaço, já começa a ficar complicado para ele. Então, assim, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar esse pendão. Segundo, tirar ele daqui. Colocar ele num lugar que tenha espaço. Para ele também ter os filhotinhos dele aqui em volta, né? A mesma coisa aconteceu com a arruda. Vocês podem ter percebido que o pé de do coentro está grande. Mesmo ele está sendo aqui sugado, mas ele cresceu. A salsa também ela cresceu. A arruda não cresceu. Por quê? Porque ela ficou no meio dos dois. Essa jardineira ela tem 30 centímetros de comprimento. Que para isso tudo aqui, sendo que é 3 temperos que cresce, não alastra, ele tá vindo com a raiz para baixo. E o que acontece? Tem pouco espaço para eles aqui. Então, quem ficou no meio, simplesmente fazer igual o outro, se lascou. Então, o que eu devo fazer aqui urgentemente? Tirar esse pé de arruda daqui, esse coentro daqui, porque ele está querendo, né, se alastrar, está querendo ter filhotes e tudo. E
tamanho do vaso não está segurando ele, não está aguentando. Então, você percebe que ele está bem maltratado as folhas. Você percebe como tivesse realmente sendo sugado. Olha. Entendeu? Olha como é que tá isso. Como tivesse magro, seco. Realmente, o que percebe é isso. Então, assim, a salsa, para quem quer colocar nessa jardineira, até dá certo. Se você for plantar só salsa. Agora, se você for plantar uma salsa, um manjericão, como eu fiz, um alecrim, não dá certo. Por quê? O manjericão, ele cresce. Ele vira uma árvorezinha. O alecrim também. Então, são plantas que elas precisam de espaço, de fundura do vaso. Isso aqui, ó, não tem fundura nenhuma, tá vendo? Então, o que acontece? É isso aí que aconteceu. Isso aqui não desenvolveu, essa aqui desenvolveu tirando dessa daqui, e esse aqui, coitado, por ele ter crescido, né? Ele simplesmente está sendo sugado por isso aqui. Por esse pendão enorme aqui. Então, uma coisa que a gente sempre, conforme vai passando o tempo, você vai aprendendo, é o tamanho da jardineira onde você vai plantar. Você acha que a jardineira é um lugar bom, porque é prático de você colocar em qualquer lugar na sua casa, na janela, né, no cantinho ali da sua varanda. Só que tem que saber, não é a sua comodidade, é saber se o tempero, se aquilo ali vai à frente, por causa do tamanho que está sendo plantado os seus hortaliças. O que acontece? Aqui tem uma jardineira maior, bem maior. Ó, se eu for me ver uma por a outra, ó, bem maior, né? Aí você fala assim, essa daqui eu posso plantar. Sim, você pode plantar. Depende do que você vai plantar. Como eu falei, aqui planta salsa, cebolinha, orégano, manjerona, hortelã, tudo que seja que a raiz não venha se aprofundar. Quero dizer, o orégano, o hortelã, são tudo plantas que se alastram. Então, com certeza, é o lugar correto de você plantar o seu tempero. Agora, manjericão, alecrim, arruda, coentro. O coentro, ele pode ter ser plantado aqui, mas tudo que vocês for plantar aqui, vocês plantam tudo sendo a mesma coisa. Porque aí o que acontece? Nenhum vai sugar o outro. Se você for plantar hortelã, planta tudo hortelã. Se for plantar orégano, planta tudo orégano. Sempre faz assim. Porque aí um não vai tanto sugar um ou outro, porque cada um tem, né, as suas necessidades. Então, assim, essa é uma das dicas que eu tenho em relação a onde você plantar. Outra, quando você planta em um lugar desse tamanho aqui, ó, você percebe que não tem nem um palmo aberto de largura essa jardineira de 30 centímetros. Essa aqui até tem. Então, qual é a diferença de uma jardineira para outra em relação ao tempero? Em relação ao sol, principalmente. Eu sempre falo para as minhas clientes que os temperos são colocados em sol para eles desenvolver. Só que tem um detalhe. Quando você coloca esse tempero no sol, como está aqui, o que acontece aqui? Ele vai esquentar a vasilha plástica. Quando ele esquentar muito a vasilha plástica, como aqui, ó, já está ficando quente a vasilha, com esse sol fraco, ele começa a cozinhar a raiz, porque o plástico, ele esquenta. Então, que vocês... Isso, quando eu falo sobre a jardineira, do tamanho da jardineira, por isso. Porque essa jardineira aqui, ela tem mais espaço
Isso aqui é abacate, tá, gente? Abacate não, esse aqui é jambo, esse aqui é abacate. É quando você planta, que não é para ficar aqui não, é só para brotar. Quando você planta numa jardineira dessa largura, você vai plantar ela aqui, né? O seu tempero aqui no meio. Você tem espaço para cá e tem espaço para cá. Então, o que acontece? Vai demorar mais a esquentar esse plástico até chegar na raiz. Mas mesmo assim, você ainda tem que ter cuidado com esse sol aí. O sol, geralmente, na parte da manhã. A parte da tarde já começa o sol a ficar mais quente. Então, tem que manter essa terra do jeito que está aqui, ó. Essa terra bem úmida. Se a terra esquentar, meu amigo, já era. Já era. Então, isso aí serve para qualquer planta, tá bom? Se você colocar uma planta que seja de sol, e se a terra dela esquentar, ela sentir calor, que ela não pode sentir esse calor, se ela murchar, olha, você já perdeu 30% dessa planta. Para você conseguir voltar ela de novo, a se dar bem ou ficar bem de novo, vai demorar um pouquinho. Porque a planta, quando ela sente, por causa de quentura, é que ela está muito, muito mal mesmo, ela está muito quente. Porque a terra, ela mantém o calor, né, da raiz. Se essa terra ela esquentar, se essa terra esquentar e chegar na raiz, é porque realmente a planta estava sem água. Então, assim, a minha preocupação em relação da onde vocês vão plantar seria realmente o espaço, né? Que é o tamanho da jardineira e a largura da jardineira. Uma, por causa do tempero em relação de se vai dar certo por causa da profundidade da raiz, né? E outra por causa do calor do plástico que vai chegar até a raiz também. Então essas são as duas dicas. Quando você for plantar alguma coisa em relação a tempero, planta, qualquer planta, gente, vê sobre aonde você está plantando. Se aquele tamanho daquele vaso está sendo o correto. Porque às vezes você está vendo muito o seu lado. Fala assim, poxa, mas o meu não tem condições, né? O vaso de plástico é mais barato do que o vaso de cimento, do que o vaso de cerâmica. Cuidado com o vaso de cerâmica também, que é o vaso de barro. O vaso de barro, ele suga a água da tua planta, que é da terra. Então, cuidado com isso, porque senão a planta de estar no sol, ainda por cima o barro está sugando a água daquela terra. E aí vai ser dois trabalhos. O trabalho de que o vaso de barro está sugando a terra e o sol que está batendo na planta. Então, são duas preocupações que você tem que ter aí. Então, assim, porque eu não consigo ter o vaso de cimento, é pesado, ou o vaso de plástico é mais barato. Então, compra o vaso de plástico do tamanho que tem que ser para aquela planta. Então, vamos lá. Em relação a esse pé de jiló, ó, até o preço aqui. Em relação ao pé de jiló, olha esse pé de jiló, olha o tamanho. Tá bonito, né? Mas olha o tamanho do vaso. Esse vaso aqui é um vaso de 11 litros. 11 litros. Que eu acredito que seja suficiente para o seu pé de jiló. Eu acredito que não precisa ser um vaso maior. Por quê? Olha a distância que está do tronquinho dele, né? Ó, tem bastante distância. Até esse vaso aqui esquentar para chegar lá é mais complicado. Agora eu vou mostrar para vocês esse vaso aqui que eu plantei o pé de berinjela. Ó, tem até uma lagarta aqui. Ó, ele tem simplesmente
menos de 1 palmo de altura. A diferença da altura desse daqui. A terra é suficiente para ele desenvolver, como ele desenvolveu bem aqui, ó. Olha a diferença desse pé de berinjela que já tá dando flor, ele tá um pé de berinjela adulto. Olha como que ele tá maltratado por causa do tamanho do vaso. É isso que eu tô falando. Em relação ao tamanho do vaso para sua planta. Primeiro eu plantei aqui. Achei que podia. Eu tô passando aquilo que eu tô vendo no meu dia a dia. Eu tô lidando no meu dia a dia. Ele tá, coitado, seguindo o caminho dele. Só que olha como é que ele está sentindo por causa do vaso. Ele não tem tamanho, ele não tem distância, nada está sendo bom aqui para esse pé de berinjela. Agora, olha esse pé de berinjela, a diferença desse pé aqui, que eu plantei aqui, nesse mesmo vaso que eu plantei o pé de jiló, ó. Eu posso colocar mais adubo, principalmente esterco de boi, que eles gostam muito, né? Hortaliça, tempero, gostam muito de esterco de boi. Ó, ele está, a diferença que está isso. Está com mais vida, está puxando flor aqui também. Tá vendo? Tá puxando flor para tudo quanto é lado. E você percebe que ele não está tão maltratado como esse aqui. As folhas dele, tá umas folhas maiores, olha. Tá vindo com muita força. E esse aqui, olha, ele tá até vindo, coitado, com flor, mas não tem força nenhuma. Olha o tamanho da folha. Entendeu? Então, e tem um percevejo, gente. Olha, vocês estão vendo isso aqui? Ó. Aqui também tem outro. Não sei aonde, eu vi um aqui. Tá comendo as folhas das hortaliças. Então, o que acontece, gente? Aqui, outra flor. Tá muito lindo, lindo, lindo. Só não tá tão bonito porque, infelizmente, o percevejo tá comendo as folhas. Então, eu tenho que jogar aqui um veneninho que é orgânico, né? Que eu não gosto de nada que seja veneno porque a gente come isso aqui, então nada disso. Tem que ser orgânico. Então, gente, o que eu gostaria de passar para vocês seria isso. O tamanho do vaso, a distância do plástico pro tronco, que chega na raiz, tá? Vocês cuidado com isso, para poder não esquentar isso aqui e não esquentar essa terra e cozinhar o pé da tua planta. Então, seria a jardineira, como eu já também passei essa dica. E é isso aí. Então, eu acho que foi uma dica super legal, que muitas pessoas que hoje eu entrego hortaliças e fala para mim sobre essa dificuldade, né? Que acaba morrendo, mas não sabe por que tá morrendo. Então, quem gostou da dica aí, se inscreve no canal. Quem gostou da dica, curte aí no Facebook, tá bom? Que isso me ajuda bastante aí na página, tá? E aí, foi um prazer passar mais algumas dicas para vocês, tá? E até a próxima. Beijão, gente!